programa Memórias do Poder Legislativo está de volta, hoje entrevistando e contando um pouco da história de Davi Lerer. Lembrando que o Memórias do Poder Legislativo é produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Senhor Davi, estávamos dizendo no bloco anterior sobre o período da cassação, um período muito difícil. E aí, como é que foi que o senhor decidiu que não dava mais para ficar no Brasil? Como é que foi essa época, o que o senhor sentiu e viveu? Justamente. Então, eu fiquei sabendo, pelas análises que eu recebi, que o Brasil ia entrar numa fase de prosperidade e numa fase de crescimento. Quem me disse isso foi um assessor da alta área financeira do governo, um administrador muito importante. E que eu soubesse dessa realidade e tomasse as decisões que eu quisesse. Era um amigo. E a decisão que eu tomei foi o seguinte: eu vou cair fora, porque aqui não vai dar para ficar, não. E fui para o exílio, porque, inclusive, eu estava com uma prisão preventiva a ser decretada. Prisão preventiva por subversão, hein? Não por corrupção. Prisão daqueles tempos. Lei de Segurança Nacional. Estava em vigor a Lei de Segurança Nacional. Acabei sendo condenado a 2 anos e 8 meses à revelia pela Lei de Segurança Nacional. Mas estava com uma prisão preventiva decretada, achei que a melhor coisa a fazer era cair fora. Porque naquele tempo a prisão você sabia quando entrava, mas não sabia nem quando, nem como. Se saía. Nem como e se. Nem como, nem quando, como e se. Então, saí e fui me encontrar com os companheiros no Uruguai. O Uruguai foi o primeiro grande centro de acolhida dos exilados. E lá estavam todos aqueles importantes que foram cassados em 64. Leonel Brizola, João Goulart, muitos amigos, o deputado Neiva Moreira, o pessoal da Frente Parlamentar Nacionalista. E eu até vou citar um episódio. O governador do Rio Grande do Norte, Djalma Maranhão, que, para a senhora saber como o pessoal vivia lá, o Djalma Maranhão tinha uma banca de jornais na Praça Independência, em Montevidéu. E vivia num mini apartamento de 15 metros quadrados. E foi lá que ele morreu do coração. O senhor Djalma Maranhão, ex-governador cassado do Rio Grande do Norte. Esses eram os cassados. Essa era a vida deles. O único que tinha posses e tinha bens de raiz, já tinha muito antigamente, muito antes de ser político, era o João Goulart. E o João Goulart nos deu acolhida e foi ele, inclusive, que eu tinha uma bolsa de estudos para Paris. Uma bolsa de estudos para trabalhar num hospital de Paris, em Paris. E foi graças ao Jango. O Jango me comprou a passagem. Então existia um vínculo muito grande. Eu era muito amigo dele. Ele tinha uma fazenda lá em Taquarembó, e eu passei algumas semanas com ele lá conversando. Ele tinha uma vida tão interessante que eu pensei até em começar a escrever a vida dele, aproveitando o Taquarembó, aproveitando a situação, o fato de estarmos juntos. Durante esse período no Durante Uruguai. esse período. Eu me lembro, ele dormia numa cama muito simples, muito enxuta, sem nada, e na cabeceira ele tinha as memórias do general de Gaulle, uma biografia do de Gaulle que tinha acabado de ser lançada na época, estou lhe falando do ano de 1969, meados de 1969. E era um homem de vida muito simples, e eu já tinha essa bolsa de estudos para Paris, e ele disse: olha, Davi, eu vou te fazer o seguinte, vou te dar uma força. E ele comprou o bilhete de ida para Paris, pela via do Pacífico, porque a outra via tinha que parar no aeroporto do Galeão. Não podia. Aí não ia dar. Então peguei aquele pinga-pinga via Pacífico. Passei por Santiago do Chile e fui visitar os companheiros lá. Encontrei o Amino Afonso, grande amigo Amino Afonso, o Plínio de Arruda Sampaio estava lá, o Paulo de Tarso estava lá,
todos esses companheiros ilustres, eles estavam trabalhando em órgãos das Nações Unidas de desenvolvimento. A CEPAL estava lá, a CEPAL era lá, a Organização Internacional do Trabalho tinha uma subsede em Santiago do Chile, e isso daí nos tempos do presidente Eduardo Frei, antes de Salvador Allende, antecessor de Allende. Eduardo Frei era um democrata cristão. Depois é que se elegeu o socialista Salvador Allende. Passei por lá e achei que estava realmente interessado no Peru. Por que o Peru? Porque no Peru havia o general Juan Velasco Alvarado, general de división Juan Velasco Alvarado, que é como eles diziam na rádio. E o Alvarado estava, e os militares peruanos estavam fazendo uma coisa sui generis, diferente dos militares brasileiros, que estavam fazendo um governo de direita, digamos assim. Esses não, eles estavam fazendo um governo reformista. Estavam fazendo a reforma agrária, estavam permitindo a liberdade de manifestação, estavam estimulando a organização popular. Era a grande novidade da época, um governo militar com um programa popular, de reformas populares. Por aí fiquei um ano no Peru, mas não trabalhando como médico. Fui trabalhar como jornalista na revista Oiga e também trabalhei para a sucursal de Prensa Latina, agência reportou cubana. Todas essas histórias. Trabalhei nessa revista Oiga e trabalhei também na sucursal de Prensa Latina, que era a agência de notícias cubana e que levantava material para ser impresso nos jornais cubanos, que já naquela época estava debaixo do regime castrista, fortemente castrista. O Che Guevara já tinha morrido. Aliás, essa história do Che Guevara aconteceu muito depois. Um apelido que o senhor ganhou? Como é que foi isso, senhor Davi? Na verdade, foi o Antônio Calado, o escritor Antônio Calado, e grande amigo meu e do Márcio Moreira Alves, do ex-deputado, que em Lisboa, já no fim dessa trajetória toda, ele disse, olha, esse é o Che Guevara que nos coube. Esse é o Che Guevara que nos coube. Depois das aventuras na África, etc., ele disse, esse é o Che Guevara que nos coube. E aí foi aí que surgiu essa... E pegou? Pegou, mas de maneira totalmente merecida. Imerecida. Claro, totalmente merecida. Talvez assim, mais pela variedade de lugares visitados do que realmente pela eficiência, pela eficácia e pela grandeza, etc. Nem de longe, não chegamos nem aos pés. Embora ele tenha sido, o Guevara, permanecido como um ídolo, digamos, de toda uma geração, sem dúvida nenhuma. Ele forjou, esteve no imaginário e no coração de toda uma geração de brasileiros e latino-americanos e pelo mundo afora. Mas, enfim, do Peru é que aí eu fui para Paris. Quanto tempo levou essa Peru, passagem pelo Uruguai, Chile, depois Peru? 2 meses 2 meses no Peru, no Uruguai, 1 mês no Chile, 1 ano no Peru, e depois, em agosto de 1970, eu cheguei numa Paris toda alegre e festiva, que estava saindo do maio de 68, era a época da liberação, la libération, n'est-ce pas? Então foi a época da grande alegria, da liberação. Pronto. Foi nessa Paris que eu comecei a trabalhar no Hospital Saint-Louis, no serviço de cirurgia geral, e comecei a me preparar para o que vinha pela frente. Fui contactado na época por um ex-professor meu, Luiz Hildebrando Pereira da Silva, um especialista em parasitologia, que estava ajudando Oscar Niemeyer a construir em Constantina
Argélia, a uma universidade. A Argélia tinha acabado de conquistar sua independência e estava recrutando brasileiros para fazer aquela universidade. Lá, o Luiz Hildebrando teve contato com esses movimentos de libertação. Frente de Libertação de Moçambique, em Argel. Argel, capital da Argélia. Lá estava também, ficou lá o nosso governador Miguel Arraes. Mas em Argel, o Luiz Hildebrando, que tinha sido meu professor de parasitologia na Faculdade de Medicina, estava no Instituto, também exilado político. Exilado político, estava trabalhando no Instituto Pasteur em Paris. Ele foi questionado pelos companheiros da Frente de Libertação de Moçambique, se ele tinha médicos que falassem português, porque eles precisavam de médicos para a Frente de Libertação de Moçambique, que era um movimento político e militar que conquistou depois a independência de Moçambique. Quanto tempo o senhor ficou em Paris? 70 até abril de 74. Não, até janeiro de 74. Em Paris, o senhor também recebeu brasileiros? Sim, no hospital? Sim. É o seguinte, como os brasileiros, eles não tinham muitos direitos, digamos assim. E eles contavam com o quê? Com assistência pública. Assistência pública, né? Eles eram imigrados, muitos deles não tinham documentação em perfeita ordem, e muitos deles não tinham emprego e nem fonte de renda, então eles tinham, de certa maneira, uma referência para eles. Não, tem um médico, companheiro nosso, exilado, ele está trabalhando naquele hospital. Temos até um senador, Aloysio Nunes Ferreira, que estava também na época exilado em Paris, e apareceu um domingo à noite lá. No hospital? No hospital, com uma fratura de tornozelo. Ele estava jogando bola na cidade universitaire e os brasileiros jogavam bola, claro, em toda parte, mesmo exilados. E ele fraturou o pé. Foi operado lá no hospital. E eles vieram me chamar. Olha, temos aqui um médico amigo e tal. Aquela história de ter um médico amigo em algum lugar. Não é isso? O senhor teve contato, não fez operação? Não, não fui eu que operei, foi um colega meu. Teve contato? Sim, muito. Fui à portaria do hospital e foi o pai do Aloysio, estava com ele. Olha, meu filho está... E o Aloysio saiu de lá, entrou lá carregado, com muita dor, e foi encaminhado ao serviço de traumatologia e parece que se deu muito bem, tanto assim que hoje está na Câmara no Senado Federal, andando perfeitamente e dando passos seguros, tanto na política quanto fisicamente. Né? Em Paris, o senhor ficou durante um período um pouco fora da política, atuando mais no hospital? No hospital, e continuei a escrever. Sim, mas eu realmente me dediquei à medicina. Me dediquei à medicina até o golpe militar de setembro de 73, que derrubou o Salvador Allende. Isso teve uma repercussão muito forte no mundo político parisiense, entre os exilados brasileiros que já lá estavam, e sacudiu as consciências. Todos nós que estávamos naquela, vamos dizer, boa vida, uma vida pobre, mas afinal era Paris, né? Ser pobre em Paris é diferente. Ser pobre em Paris é melhor, né? Muito bem. E nós estávamos numa vida modesta, porém vivendo no centro. Nós sentimos, eu pessoalmente, senti aquela necessidade de voltar à luta. Que história é essa? Você vai ficar aí, toda essa gente aí, apalpando esses abdômenes gordos aí e tal, que não tem nada, às vezes, né? Enquanto o mundo está sendo sacudido por revoluções e você não... Uma frase, você não vai fazer nada, né? Não vai fazer nada? Aí fiz. Aceitei esse convite que o Luiz no começo não queria.
nem me sentia preparado, tecnicamente, para enfrentar. Mas depois de 3 anos de residência lá, num excelente hospital, eu cheguei para o meu ex-professor e disse, olha, eu aceito o convite da Frente de Libertação de Moçambique. E foi assim que eu fui para lá. Isso foi em 1973. Foi em 1973. E aí, Paris ficou para trás. Paris ficou definitivamente para trás, só como visita. E essa experiência começou uma nova fase. Começou uma nova fase da minha vida. Fui parar em Dar es Salaam, peguei o avião da Air France, fui parar em Dar es Salaam, capital da Tanzânia, e Dar es Salaam fiquei umas 3 ou 4 semanas e no Instituto Moçambicano, que na verdade era a fachada legal da Frente de Libertação de Moçambique. A Tanzânia, na época, era governada pelo professor Julius Nyerere. Aí teve uma ruptura, né? Começa uma nova fase completamente diferente. Vamos contar isso no próximo bloco? Sem falta. O programa Memórias do Poder Legislativo volta daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo.